Hã? Oi? Pronto, voltou? Então, dando continuidade, pessoal. Então, isso aqui é só para vocês entenderem o que eu vou explicar a partir de agora, certo? Ó, quando falar em invalidade, certo? Na próxima aula, quando eu for tocar nesse assunto, e até agora mesmo, quando a gente for falar dos elementos. Esse ato que ele é inválido, esse vício que torna esse ato inválido, ele pode ser um vício tanto sanável ou insanável, certo? Mas deixa chegar o momento que eu vou explicar melhor. Que aí, quando é insanável, ele não pode ser corrigido de forma nenhuma. Porque, às vezes, um ato ele nasce em desacordo com a lei, ele já nasce podre, né? Porque ele já nasce em desacordo com a lei. E aí não tem perigo da gente salvar aquele ato. E aí ele já é um ato nulo. E aí, quando esse ato, mesmo às vezes em desacordo com a lei, ele pode ser salvo pelo gongo, a gente chama de anulável, certo? Mas isso aqui eu vou explicar agora, eu vou passar no quadro agora para não misturar. Então, vocês entenderam quando eu falar validade, estou dizendo, o ato tal não é de acordo com a lei. Perfeito tem a ver com a formação dele. Então, se o ato precisa de duas vontades e só uma foi praticada, pronto, não tem para onde correr. Ele é um ato imperfeito. E eficaz. Às vezes o ato ele foi praticado de acordo com a lei, ele completou o seu ciclo de formação, mas ele não surtiu efeito nenhum, certo? Então, tecnicamente, uma pessoa, sei lá, que conseguiu as férias, né, com o chefe da administração, mas é um ato válido, perfeito, foi praticado por autoridade competente, enfim, seguiu todos os requisitos, completou o ciclo de formação, mas, ao final, por exemplo, a gente opta por não tirar as férias dele. Então, nesse caso, o ato estava totalmente apto a surtir efeito, mas por vontade do agente ele não quis. Então, um ato que não teve eficácia, não surtiu efeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Dando continuidade, eu vou começar agora com os elementos. Pessoal, eu sempre costumo falar em sala de aula, né, que dentro de um assunto, alguns tópicos são cobrados mais que outros. Essa parte dos elementos, sem dúvida, é o assunto que mais cai. Elementos e atributos, né? E a parte de distinção, que é na próxima aula. Tanto é que, às vezes, a gente tem até dificuldade de achar questões, porque a maioria trabalhar com essa parte de elementos e atributos. Tá? Às vezes, a gente quer trazer alguma outra coisa, as questões insistem em repetir essa parte, certo? Então, agora a gente começa a trabalhar os elementos, ou também chamados requisitos, do ato administrativo, certo? Elementos ou requisitos do ato administrativo, certo? Pessoal, elementos ou requisitos é justamente aquilo que completa, que forma o ato. Então, para um ato ser válido, ele precisa completar direitinho esses elementos ou requisitos. É só vocês imaginarem uma receita de bolo, onde está todos os ingredientes, né? E aí eu tenho que executar de acordo com aqueles ingredientes que estão lá. É a mesma coisa, é aquilo que eu vou formar o ato. Então, elementos e requisitos do ato administrativo vão determinar o quê? A validade dele. Logo, se eu violar um desses requisitos, em tese, o ato ele vai ser inválido. Então, esses requisitos ou elementos, eles vão determinar o quê? A validade. Então, é isso que a gente vai ver agora. Esse ato se vai estar ou não de acordo com a lei, certo? A gente vai começar pelo primeiro elemento, né? Que é a chamada competência. A competência também pode ser chamada de sujeito, certo? Só que a IDECAN especificamente exige mais o termo competência, certo? Eu vou falar de um por um, aí depois eu coloco um abaixo do outro para vocês decorarem uns 5 de acordo com aquele mnemônico que alguns já sabem, certo? Então, o primeiro elemento ou requisito do ato administrativo é a competência ou sujeito, certo? O que é a competência ou sujeito? É só você pensar, poxa, para eu manifestar a vontade da administração, que é essa manifestação unilateral, em tese, essa manifestação tem que ser praticada por um sujeito competente, certo? Então, a competência tem a ver o quê? Com quem pratica o ato, certo? Então, a competência ou sujeito é a atribuição normativa. O que é a atribuição? É aquilo que eu posso fazer e é normativa porque a norma, a lei vai me dizer. Então, competência tem a ver com o
que eu posso executar, quais são as minhas atribuições, certo? Então, para visualizar se um ato é válido, o primeiro elemento que a gente tem que ver é, essa pessoa ela poderia praticar esse ato, certo? Vocês entenderam? Uma atribuição normativa. Então, vocês vão assumir um concurso, né? Vocês vão ocupar um cargo público efetivo e lá vai ter as atribuições de vocês. Então, a competência, essa atribuição que decorre da norma, vai delimitar essa competência, certo? Pessoal, vocês executarem a função, né, como agente público, é uma opção ou uma faculdade? Ou é uma obrigação ou uma faculdade? É uma obrigação, porque vocês não estão ali pelo interesse de vocês, mas sim pelo interesse da administração, que ao final que é o interesse da coletividade, certo? E agora as bancas estão exigindo as características da competência, certo? Então, a competência, primeiro, ela é obrigatória. Ou seja, utilizar e executar suas funções não é uma faculdade, é uma obrigação. Tranquilo? Além disso, a competência ela vai ser irrenunciável. Lembra dos poderes, onde eu não posso renunciar, porque os poderes é justamente as prerrogativas que eu preciso ter para executar as minhas funções? É a mesma coisa da competência. Eu não estou ali pela minha vontade, eu estou ali pelo interesse da administração, interesse público. Então, eu não posso renunciar, certo? Outra característica da competência é que ela é imprescritível. Imprescritível aqui não tem nada a ver com aquela questão do direito de punir do Estado, né? Que passou um prazo, a pessoa não pode mais ser punida. Imprescritível aqui, vocês vão remeter ao quê? O fato de eu deixar de, por um tempo, executar uma competência que era específica minha, faz eu perdê-la? Não, certo? Então, o fato de o agente passar um período sem executar uma competência que é dele, não prescreve. Ou seja, o não uso de uma competência não determina que a pessoa vai perder essa competência que ela não estava usando. Entenderam? Tranquilo? Pronto. Hã? Não, na verdade é um direito. Está falando de licença, né? Eu estou falando de competência mesmo, algo que você tinha que fazer e por um tempo você foi realocado para outro setor, enfim, algo que você tinha que executar, mas durante um tempo deixou de executar. Pronto, você não vai perder. Então, se cair em prova, características da competência, ela é obrigatória, irrenunciável e imprescritível, certo? Quando eu falei de poderes para vocês, eu expliquei os poderes vinculados e discricionários. Vocês lembram? Lembram? Dos conceitos, né? Quando é vinculado, é que eu só posso fazer o que está na lei. Eu não tenho liberdade. Quando é discricionário, quer dizer, eu tenho liberdade. Então, eu vou agir com conveniência e oportunidade, que são os dois critérios. Aí, a gente vai pegar esses dois conceitos de vinculado e discricionário, que as bancas vão exigir, quais elementos ou requisitos são discricionários ou vinculados, certo? Pessoal, a competência, ela é um elemento vinculado. E é sempre elemento vinculado. Por quê? É possível executar uma competência que não é minha, que a lei não deixa que eu faça? Não. Se eu fizer isso, eu vou estar agindo com o quê? Excesso de poder. Ou seja, já dizendo que é um elemento vinculado, né? Qual vai ser o vício que eu vou estar cometendo se eu agir, se eu violar a competência? É justamente o que a gente viu na aula passada, excesso de poder. Que é quando você excede os poderes que você tem. Então, você tem uma atribuição que decorre da lei, você só pode fazer aquilo que a lei determina que você faça. Logo, ele é um elemento que vai ser vinculado, porque a lei já vai dizer o que eu tenho que fazer. Logo, se eu fizer alguma coisa que não é da minha competência, eu vou estar agindo com excesso de poder, certo? Tranquilo até aqui? Tem certeza? Pronto. Aí a parte de excesso, a parte de conceito, é o mesmo que eu dei na aula passada. É quando o agente ele excede as atribuições, certo? Aí eu falei para vocês, ó. Aqui, se eu digo que os elementos requisitos se referem à validade, se eu cometer um ato com excesso de poder, o ato ele vai ser inválido, né? Porque eu fiz alguma coisa que a lei não deixava. Então, o ato ele é inválido e é ilegal, certo? Só que, como eu falei para vocês, existem vícios que, mesmo sendo inválidos, eles podem ser corrigidos. Então, esse vício aqui, especificamente da competência, ele é um vício
sanável, ou seja, pode ser corrigido. Logo, se ele é sanável, é o que a gente chama de anulável. Ou seja, se tem esse azinho na frente de anulável, a administração ela vai ter a possibilidade de escolher se ela vai matar aquele ato ali, extinguir, ou se vai continuar, certo? Por isso que na próxima aula, quando eu for explicar esse instituto para vocês, que eu não vou dar agora, né? Porque já é assunto da... Eu vou explicar quais são os dois elementos do ato que podem ser convalidados. E um deles vai ser a competência, porque o vício da competência ele pode ser sanável, ele é anulável. Logo, pode ser convalidado. E aí, na próxima aula, eu explico a parte de convalidação, tá? Para não misturar. Mas convalidar é basicamente, eu não vou extinguir, eu vou manter esse ato aqui. Apesar de ter sido praticado por um sujeito incompetente. Apesar do cara ter ido lá e ter feito o que não deveria. Ainda assim, eu vou mantê-lo, certo? Isso, como se fosse uma correção. Na próxima aula, quando eu for dar convalidação, eu vou explicar, pessoal, competência é um elemento que pode ser convalidado? Sim, porque o vício é sanado, é sanável. Ele é anulável. Daqui a pouco eu vou dar os outros elementos, aí tem deles que vai ser nulo, sem o A. Então, não pode ser corrigido em hipótese alguma. Se nasceu ilegal, pronto, tem que morrer. Entenderam aqui? Isso, os dois elementos. Posso apagar aqui? Pessoal, vocês estão entendendo? Repete. É o segredo da aprendizado, da repetição. Pessoal, a finalidade, certo? Se aqui eu pergunto quem é o sujeito competente, então quem vai praticar o ato, aqui eu vou perguntar qual a finalidade desse, né? Então, qual o fim que eu quero atingir com esse ato. Na prova não vai vir assim, né? Na prova vai dizer que a finalidade é o efeito jurídico, aí vai vir, ó, mediato, certo? Ou seja, qual é o fim que eu pretendo em estar praticando esse ato, ok? A finalidade, ela pode ser uma finalidade ampla ou genérica, mas ela também pode ser uma finalidade específica, certo? A finalidade ampla ou genérica é aquela que todo ato administrativo tem, que, na verdade, é o interesse da própria administração, que é o quê? Atingir o interesse público, né? O interesse da coletividade. E a finalidade específica é aquela prevista na lei que regulamenta o ato. Então, por exemplo, quando você pune um agente por ele ter praticado a infração funcional, seja com advertência, né, ou com suspensão, o ato ele tem a finalidade ampla de atingir o interesse público, que é amplo, então vai estar em todo o ato, mas ele tem uma finalidade específica de que é advertir aquela pessoa, suspender aquela pessoa no sentido de coagi-la a não praticar mais nenhuma infração funcional. Então, quando você multa uma pessoa por uma prática de uma infração, né, um particular, que é qual poder? Polícia, né? Então, quando você pune alguém em decorrência do poder de polícia, você está dizendo para aquela pessoa e está coagindo ela, através da aplicação dessas penas, a não fazer mais aquilo, né? Então, é uma forma da pessoa tentar se manter na linha, é uma finalidade específica, né? Pessoal, eu posso ter um vício aqui na finalidade? Posso, né? Se eu praticar um ato com finalidade diversa, qual é o nome do instituto que a gente chama? Desvio de finalidade. Desvio de finalidade. Também chamado de desvio de poder, certo? Diferentemente da competência, esse vício aqui, ó, é um vício insanável. Se ele é insanável, o ato ele vai ser nulo de pleno direito. Ou seja, se é insanável, ele não pode ser corrigido com validado. Então, por exemplo,
Se eu vou punir um particular pelo poder de polícia, não para coagi-lo a fazer mais aquilo, mas porque ele é um desafeto meu, então, às vezes, a pessoa não fez nada, né? Eu pratiquei um ato com desvio de finalidade ou poder. Eu posso tentar corrigir um ato desse? Não, porque ele já nasceu podre. É o que a gente chama de vício insanável. Então, o ato ele vai ser nulo de pleno direito. Não tem possibilidade de tentar manter aquilo ali. O desvio de finalidade, a gente viu na aula passada, né? É quando a gente pratica um ato visando um fim diverso do previsto em lei. Entenderam? Nesse caso aqui, a finalidade, assim como a competência, vai ser elemento vinculado, certo? Então, se é um elemento vinculado, tecnicamente, a lei já vai dizer qual a finalidade daquele ato. Então, eu não posso fazer algo com o fim previsto que a lei determinou, porque senão eu vou estar atuando com desvio de finalidade ou desvio de poder. Se cair em prova, competência e finalidade são elementos discricionários do ato administrativo, vai estar errado, certo? Sempre, sempre, sempre vai ser vinculado. Se for discricionário, pessoal, vai virar pagode, né? Quem não tem competência para fazer, vai fazer. E a pessoa que tem competência, mas vai fazer visando um fim diferente. Então, vai virar bagunça. Então, competência e finalidade são sempre elementos vinculados, certo? Posso apagar ali, então? Agora? De novo? Posso? O terceiro elemento do ato administrativo agora é a forma, né? O que é a forma? Vai ser o modo de exteriorização do ato. Então, se ali eu pergunto quem é o sujeito competente, ali qual o fim que eu vou querer com a prática daquele ato, aqui eu vou perguntar como esse ato vai vir ao mundo, né? Então, qual é a forma dele? Em regra, os atos administrativos possuem a forma escrita. Então, em regra, a forma ela é escrita. Então, atos administrativos têm como regra serem exteriorizados de forma escrita. Porém, nada impede que um ato administrativo seja praticado de forma verbal, gestual, certo? Até porque quem vai determinar qual vai ser a forma daquele ato também vai ser a lei. Então, a forma também, se a finalidade é elemento vinculado, ok? A forma, assim como a competência e a finalidade também é elemento vinculado. Então, aqui, ó, em regra, tem a forma escrita, né? Ó, vou dar continuidade. Pode ser verbal ou gestual, se houver previsão legal. Porque a própria lei também já vai dizer qual é a forma de praticar aquele ato. Por isso que a forma também é um elemento vinculado, certo? Tem que enquadre sinal, né, de trânsito, aquele sinal vermelho, laranja, enfim. Tudo aquilo que, se a lei autorizar que seja verbal, gestual, símbolos também podem ser considerados. Então, eu já vi exemplo de sinalização de trânsito, não que o agente de guarda faz, mas aquele sinal verde, vermelho, laranja que fica mesmo, certo? Aquilo também é uma manifestação unilateral da administração. Pessoal, só complementando aqui, que eu já ia me esquecendo, né? Depois eu vou puxando uma cor na memória e a outra. Bora lá, ó. Vou só complementar aqui, depois eu vou dar um negócio que eu esqueci bem ali. Esse elemento vinculado, então, a forma tem que trazer previsão legal. Então, pode ser um gesto? Pode, mas também se houver previsão legal. Assim como a competência, né? Qualquer vício que, porventura, acontecer na forma, qual vai ser o vício que pode acontecer aqui na forma? Eu teria que praticar um ato de forma escrita, mas fui lá e fiz de forma verbal, certo? Então, decisões em PADs, que são processos administrativos, têm que ser feitos de forma escrita, até porque a autoridade competente ela vai ter que fundamentar. Aí, se eu vou lá e dou uma decisão de forma verbal,
Isso eu estou cometendo o quê? Um vício dentro do elemento forma. Ora, a lei exige que seja escrita, eu estou fazendo de forma verbal, certo? Aí a pergunta é, assim como a competência, o vício no elemento forma, ele é um vício sanável ou insanável, como a finalidade? Sanável. Então, aqui ó, vai ser um vício sanável, ou seja, ele é um ato que é anulável. Pode a administração, verificado outros requisitos que a gente vai ver na próxima aula, pode ser convalidado, corrigido. Então, beleza. Essa decisão foi feita de forma escrita, aliás, era para ter sido feita de forma escrita, mas foi feita de forma verbal. Mas, como não houve prejuízo, a gente vai estar na próxima semana. Cumprindo os requisitos da convalidação, ao invés da gente extinguir isso aqui, a gente vai convalidar. Então, a gente vai refazer esse ato agora de forma escrita, mantendo os mesmos termos. Então, se a decisão era, eu vou suspender esse agente por 30 dias, né? Em tese, vamos supor uma decisão num processo administrativo, ao invés de extinguir aquilo ali, o processo ter que iniciar tudo de novo, a gente vai convalidar. Então, a gente agora vai proferir a decisão de forma escrita, certo? Voltando para essa parte aqui, ó. Então, até agora, a gente só tem 2 elementos que possuem um vício sanável, né? Ou seja, anulável. Então, pode ser convalidado, corrigido, que é a competência e a forma, certo? Aí, abrindo um parêntese, né? Tem um mnemônicozinho, mas a gente vai voltar com ele na aula passada, que é o foco na convalidação. Que podem ser convalidados, corrigidos. FO de forma e CO de competência. Então, foco na convalidação, porque é os 2 elementos do ato administrativo que podem ser convalidados, certo? Beleza. Vitória, todo e qualquer vício na competência e todo e qualquer vício na forma pode ser convalidado? Não. Aí é isso que eu tinha passado na memória, mas agora eu lembrei, certo? Lembra quando a gente falou de delegação e avocação? Vocês lembram na aula passada? Que eu falei, pessoal, delegar é o quê? É eu transferir minha competência, né? Lembram? Aí eu falei, quais são as 3 matérias ou 3 competências que eu não posso delegar? Aí tem a cenoura. Se a competência for exclusiva, se for de produzir um ato normativo ou se for decidir um recurso administrativo. Então, essas 3 matérias elas não podem ser transferidas, né? No caso aqui da competência, vocês acham que eu executar uma matéria que era de competência exclusiva de outra pessoa, então não poderia nem ter sido delegado, eu posso convalidar? Não. Então, aqui, ó, o que é que as bancas cobram e a doutrina fala. Esse vício aqui ele pode ser convalidado, mas existe uma exceção, que é a única também que já caiu em prova, qual é? Se a competência for exclusiva. Certo? Então, eu executei uma atividade que não era minha, e para piorar, essa atividade era competência exclusiva de outra pessoa. Pronto, nesse caso aí, apesar de ser um vício que pode ser corrigido, ele não pode ser sanado. Então, falou em competência exclusiva, não admite convalidação. Pronto, só lembrar dessa forma, certo? E aqui, no vício na forma, é do mesmo jeito. Em tese, em regra, é um vício sanável, anulável, pode ser corrigido, anulado, certo? Só que, se a forma ela for essencial para o ato, não pode ser convalidado. Então, vamos lá, mesma coisa aqui, ó. Pode ser convalidado. Qual vai ser a exceção? Se a forma for essencial para a prática do ato. Exemplo, certo? A administração vai instaurar um PAD. O primeiro ato de instauração de um PAD é uma portaria, certo? A gente instaura um PAD, um procedimento administrativo disciplinar, através de uma portaria.
Aí a autoridade competente vai lá e não faz uma portaria, ela faz outro ato normativo, certo? Qualquer outro ato administrativo ordinatório. Pronto, ela instaura através de um ofício, que é outro tipo de ato. Nesse caso, a forma ela é um vício sanável, mas a portaria ela é essencial para a instauração de um PAD. Logo, se a forma daquele ato for essencial para a prática dele, não pode ser convalidado, certo? Tem certeza? Bora lá. PAD é. Começa com o número de uma portaria, aí eles vão colocar a fundamentação, por que está considerando, o que está instaurando a portaria. É igual como se fosse instaurar inquérito. Aí vai depender do ato. Eu citei o PAD porque o PAD é instaurado através de portaria. Procedimento administrativo disciplinar. E aí, quando um PAD é instaurado, é através de portaria, certo? O PAD especificamente. Outras coisas são através de outros tipos de ato. Mas em prova vai vir a competência, elemento sanável, anulável? Sim. Com exceção, se a competência for exclusiva. O vício no elemento forma é um vício sanável, anulável? Sim. Então pode ser convalidado. Exceção, se a forma for essencial para a prática do ato. Então a banca tem que trazer dessa forma para considerar que não pode ser corrigido, então, certo? Posso apagar aqui? Estamos terminando. Qual o outro elemento? É o motivo, né? O motivo. Falta esse e mais um, certo? Então, até agora a gente viu competência, finalidade, forma e o motivo, certo? Competência, finalidade, forma e motivo, ok? Como é que vai vir na minha prova? Em relação ao conceito de motivo, vai vir ou o termo situação, ou vai vir o termo pressuposto. Sempre assim. De fato e de direito do ato administrativo. Pronto. Como é que eu vou gabaritar uma questão cobrando conceito de elementos do ato? Pessoal, competência, é só você imaginar. Se o conceito está dizendo que é quem pode praticar, está falando do elemento competência. Se a banca está perguntando qual o fim que o ato quer, finalidade. Se a banca está perguntando como é que o ato vai vir para o mundo, o modo de exteriorização, está falando da forma. Aí, quando fala do motivo, é sempre assim, a banca vai dizer, são situações de fato ou de direito, ou vai vir pressupostos de fato ou de direito. Sempre vem esses dois termos. É banana. Toda vida que vem uma questão falando sobre motivo, sempre esse mesmo conceito, trabalhando esses dois termos aqui, certo? Então, se eu perguntava quem é o sujeito, o fim e a forma que ele vai vir para o mundo, agora eu vou estar perguntando qual o motivo de eu estar praticando esse ato, certo? Então, o motivo é o mesmo conceito que vocês têm na cabeça de vocês. Por que que o agente está fazendo aquele ato? Então, o porquê. Só que ela não vai colocar assim, né? O porquê ela vai colocar é a situação ou pressupostos de fato e de direito do ato administrativo, certo? Para deixar mais legal. Por quê? Se eu vou... Tem alguém me chamando? Não é. Eu chego já lá. É errado. Aí, esse pressuposto de fato e de direito vai complementar o motivo. Então, a administração ela precisa contratar uma empresa para fazer um serviço, né? Um serviço, uma obra de pavimentação. Então, qual foi o fato? As ruas estão emburacadas e precisa de calçamento. Pronto, essa é a situação fática. E qual a parte do direito? O que é que a lei garante que eu possa fazer nessa fundamentação? Eu junto os dois e tenho um motivo. Pronto, entenderam? Então, o motivo é o motivo, é o porquê de eu estar praticando aquele ato administrativo, certo? O motivo, pessoal, diferentemente da competência, da finalidade e da forma, o motivo ele pode ser um elemento vinculado? Pode. Ou seja, a lei já delimita qual o motivo de você estar praticando aquele ato. Só que ela também pode ser o quê? Discricionário.
Geralmente eu colocava só que ele era um elemento discricionário, porque geralmente é assim que as bancas enquadram, mas como discricionário. Mas por quê? Quando é que ele vai ser vinculado ou quando é que ele vai ser discricionário? Quando ele for vinculado é porque o ato é vinculado. Quando ele for discricionário é porque o ato é discricionário. Exemplo, a administração ela vai fazer uma decisão de um PAD. A decisão ela tem que ser fundamentada? Eu vou aplicar uma pena para uma pessoa. Tem que ser fundamentada? Sim. Então, vai ser a decisão, é um ato vinculado. Logo, o motivo é vinculado. Agora, eu vou exonerar a vitória do cargo dela. A exoneração, ela não precisa ser fundamentada. Logo, é um ato discricionário. Logo, o motivo vai ser o quê? Discricionário. Ou seja, eu digo o porquê eu estou fazendo aquilo se eu quiser. Entenderam? Tranquilo, né? Então, o primeiro elemento que a gente viu até agora, o motivo, ele pode ser tanto vinculado ou discricionário. Aí é o que pega. O motivo, pessoal, é diferente de motivação, certo? Motivo é diferente de motivação. Ó a besteira. O motivo são os pressupostos vinham esses dois termos, fato e direito. E a motivação é o quê? A exposição dos motivos. Ó a besteira. Então, nesse caso, nós temos uma ação fática, né? Ah, vamos lá. Eu vou instaurar o fato daquele agente. Aconteceu isso aqui. Então, esse foi o fato. Essa foi a infração funcional que ele cometeu. Nesse caso, eu posso puni-lo. Então, eu estou embasado pelo direito. Quando eu pego esses dois e delimito uma decisão, eu estou o quê? Motivando, eu estou expondo os motivos, certo? Então, motivação e motivo são duas coisas diferentes. Motivo, vai vir isso na prova, pressuposto de fato e direito. Agora, se vier exposição dos motivos, ou seja, eu dizer os motivos, aí já não é motivo, é motivação. Vocês entenderam? Isso, eu já chegar aí também. Só para a gente complementar, já que a gente está falando de motivação, certo? Que as bancas também vão exigir isso aqui, ó. Então, entenderam? Motivo é uma coisa e motivação é outra, né? Puxando essa parte da motivação, a gente tem uma teoria chamada teoria dos motivos determinantes. Não vou botar ali em cima, que eu vou copiar um pouquinho agora. Posso apagar aqui? Ainda continuando aqui dentro do elemento motivo. Teoria dos motivos determinantes. Bora lá. Essa teoria aqui, ela pode cair na minha prova? Pode. Primeiro que está no edital, segundo, ela faz parte dos atos administrativos, certo? Então, mesmo que não tivesse previsto no edital, a banca ainda poderia cobrar isso aqui. Até porque os motivos é um dos elementos do ato administrativo, certo? Eu falei para vocês que o motivo ele pode ser vinculado ao discricionário. Se ele é vinculado, é porque o ato é vinculado, logo o motivo tem que existir lá. Se é discricionário, é porque a administração ela tem a possibilidade de dizer o motivo. Se ela dizer o motivo, né, que é uma escolha dela, no caso do discricionário, ela vai estar o quê? Motivando. Logo, se ela vai estar aí motivando, que é a exposição dos motivos, ela vai estar dizendo por que ela está praticando aquele ato. Entenderam o raciocínio? Pois bem, essa teoria ela vai dizer teoria dos motivos determinantes, ou seja, aqueles motivos que eu expus, eles vão determinar a validade daquele ato. Eu vou colocar o conceito no quadro e aí eu vou explicar para vocês uma situação, certo? O que é que essa teoria vai dizer? Ó? Se os motivos forem ilegais ou até mesmo falsos, inverídicos, pode vir quaisquer desses termos, ou até mesmo inexistentes, o ato administrativo será nulo. O ato administrativo será nulo.
Por quê? Pensa bem, a teoria dos motivos determinantes. Esses motivos, eles vão determinar a validade do ato. Se eu chego lá e vou expor os motivos, e esses motivos não existem, ou eles são falsos, ou eles são inverídicos, logo a validade do ato também vai ser afetada. Se eu digo que eu estou fazendo aquilo ali é falso, é inexistente, é inverídico, não existe, logo a própria validade do ato vai estar o quê? Violada também. Então, se eu apresentar um motivo que for dessa forma, o ato ele vai ser nulo. Então, a teoria dos motivos determinantes vai dizer, os motivos, eles determinam a validade do ato. Logo, se eu apresento um motivo falso, inexistente, inverídico, o ato ele vai ser nulo. Nulo é diferente de anulável. No caso do ato nulo, eu posso tentar salvar ele? Não. Entenderam? Então, a teoria dos motivos determinantes. Os motivos determinam a prática do ato. Os motivos determinam a exoneração, né? Pronto. Se eu motivar ela fica vinculada? Isso. Pronto. É um exemplo que só cai a esse. Fulano tinha um cargo em comissão, oh meu Deus, foi exonerado, a administração não precisa dizer porque está exonerando aquela pessoa, mas foi lá e disse o motivo. Pronto, agora ficou o quê? Vinculado. Então, os motivos determinam a validade do ato, por isso que se chamam motivos determinantes. Se eu digo que eu tirei aquela pessoa do cargo dela porque eu não estou conseguindo pagar, e no outro dia eu boto uma outra pessoa no mesmo cargo que ela ocupava, eu fiz o quê? Eu menti. É uma justificativa, um motivo falso, né? Logo, se os motivos determinam a validade, se eu apresento um motivo falso, então o ato ele vai ser nulo. Entenderam? Pode. Nesse caso aqui, você pode tentar reverter de forma administrativa, mas você não vai conseguir, porque a administração não vai querer dar o braço a torcer, e você vai fazer o quê? Ir para a justiça, né? Então, nesse caso, você vai dizer que você foi exonerada do cargo, que não é um direito subjetivo seu, cargos que são de livre nomeação e exoneração, vocês botam e tiram, né? Quem e quando quiser, mas nessa circunstância, como houve um motivo ilegal, inverídico, falso, eu posso pedir para o juiz analisar aquilo ali, e nesse caso, você comprovando isso, óbvio, você pode o quê? Anular aquele ato e retornar para o cargo. Mas e retornar, e no outro dia ele pode fazer a exoneração válida. Em compensa. Mas, enfim, essa validade aqui, esse motivo, ele vai estar atrelado à validade. Então, se eu apresento um motivo com quaisquer disso aqui, o ato ele vai ser nulo, certo? Pronto. Pessoal, então, lembrando, a motivação ela é a exposição dos motivos, certo? O motivo, em tese, ele vai sempre existir no ato que é vinculado. No discricionário, é uma opção da administração. Em quaisquer dos dois, se eu apresentar os motivos, eu estou fazendo o quê? Determinando a validade daquele ato. Então, os motivos determinam a validade do ato, certo? Aí, o que é que acontece? Existem atos que necessariamente precisam ser motivados, como as decisões administrativas. E existem atos que eu não preciso motivar, que, por exemplo, a exoneração de cargo comissionado, certo? Se eu estou dizendo que alguns atos eu preciso motivar e alguns eu não preciso, eu estou dizendo qual é o modo de exteriorização daquele ato. Logo, a motivação ela é diferente do motivo e também ela não faz parte do elemento motivo. A motivação vai ser vinculada a qual elemento? Forma. Porque se a lei diz assim, ó, esse ato tem que vir motivado, ela está dizendo o quê? O modo que tem que ser praticado aquele ato. Então, eu tenho que expor os motivos. Então, a motivação aqui, ó, ela é diferente do motivo, porque ela é a exposição desses motivos, e a motivação, ela é vinculada, para ficar mais fácil, faz parte do elemento forma. Por quê? Porque se a lei diz que aquele ato tem que ser motivado, ela está dizendo qual o modo que aquele ato tem que existir. Esse aqui? Aqui? Convalidado.
Aqui? É XC. Exceção. Exceção. Pessoal, vocês entenderam aqui? Pronto. Então, para a gente finalizar, o último elemento qual é? O OBI? A motivação está ligada ao motivo só porque faz. Hã? Não, eu enquadrei aqui só para diferenciar que eles não são sinônimos. Motivo e motivação são coisas diferentes. Motivo vai vir, pressupostos ou situação de fato e direito. Motivação é quando eu exponho esses motivos. Então, se a lei diz que eu tenho que expor esses motivos, ela está dizendo o modo que aquele ato tem que existir. Então, se é um modo, a motivação ela é vinculada e faz parte do elemento forma, certo? Bora lá. O objeto. Pessoal, o objeto também é um dos elementos mais tranquilos, então cai pouco em prova, né? Ó. Se a finalidade é o efeito jurídico imediato, o objeto vai ser o quê? O efeito jurídico imediato. Pronto. Então, qual vai ser o objeto daquele ato? Lá, quando eu trabalhei a parte de conceito, eu disse, ó, pessoal, esse ato, o ato administrativo, é a manifestação, declaração unilateral, que visa criar, transferir, extinguir, declarar, não foi? Então, aquilo ali é o quê? É o que eu pretendo executar. Então, é o objeto, é o conteúdo. Objeto também pode vir em prova o termo conteúdo. Qual o conteúdo daquele ato, certo? Então, ele pode criar, mesma coisa, extinguir, declarar, transferir, enfim, certo? Vocês fiquem só atentos a essa parte aqui, ó. A finalidade é imediata e o objeto ele é imediato, isso cai, tá? A finalidade ela é um ato de efeito jurídico imediato. E o objeto é o conteúdo, é o que eu vou fazer com esse ato. Eu vou criar alguma coisa, eu vou declarar, eu vou extinguir, eu vou transferir. Então, é o efeito jurídico imediato, certo? Aí, o que é que a banca vai exigir no caso? O objeto, ele é um elemento vinculado ou discricionário? Ele pode ser tanto vinculado, se a lei trouxer que ele é vinculado, ou ele também pode ser discricionário. Ele vai ser discricionário quando a lei dá a possibilidade de ele ser ou não parte daquele ato, né, como objeto daquele ato. Então, fiquem atentos. Competência, finalidade e forma são sempre vinculados, né? Objeto e motivo podem ser vinculado ou discricionário. Vai ser vinculado quando o ato for vinculado e vai ser discricionário quando o ato for discricionário. Aí, nós temos os 5 elementos do ato administrativo, só o mnemônicozinho, né? Que é o com, fi, for, mob, né? Para vocês decorarem, porque tem questão que ainda cobra. Quais são os 5 elementos? Eita, tem que saber, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, ok? Então, o que é que a banca vai fazer? Ela vai trabalhar uma questão sobre elementos do ato administrativo, aí vai perguntar, talvez nas alternativas, qual das alternativas é, aí vai colocar outros termos, certo? Lembrando que competência pode vir também o termo sujeito, e lembrando que objeto também pode vir um termo conteúdo, certo? E por que ela vai cobrar, então, essa parte dos elementos ou requisitos, né? Porque ela vai querer confundir um candidato com os atributos, que é o que a gente vai começar agora. Tem intervalo? Não, né? Ou tem? 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 Pessoal, para a gente finalizar o assunto da aula de hoje, eu vou finalizar com atributos do ato administrativo. Aí, na próxima aula, como combinado, a gente finaliza, né? E já inicia a responsabilidade civil do Estado, que é um conteúdo muito pequenininho, então eu consigo dar os 2 assuntos na mesma aula, certo? Como eu falei para vocês, por que atributos e elementos são 2 assuntos que caem muito? Porque as bancas vão misturar. E com a IDECAN, e a maioria delas não é diferente. Os elementos que a gente finalizou, que é o conf e for mob, eles vão delimitar a validade do ato. Então, para que um ato esteja totalmente de acordo com a lei, ele tem que preencher devidamente aqueles requisitos e elementos que estão lá no cantinho, que eu deixei para vocês memorizarem. Isso.
E aí, lembrando, né, que 2 deles, mesmo violados, eles podem ser corrigidos, ou seja, convalidados, que é o foco na convalidação. Os elementos ou requisitos é uma coisa, os atributos do ato é outra coisa, né? Atributos não tem a ver com a validade, tem a ver com características que o ato pode ou não ter. Então, se são características, pode ou não o ato ter. Só existem, tecnicamente, 2 elementos, aliás, 2 atributos que eles enquadram como uma característica que, em tese, deve ser prevista em todos os atos. Eu vou já explicar quais são, certo? Mas é só lembrar, requisitos ou elementos, que pode vir assim na prova, determinam a validade do ato. Atributos são características do ato. É como se fosse um ser humano. Um tem um cabelo preto, outro é louro, outro tem um olho verde, outro não. Então, são coisas que o ato pode ou não ter, certo? E a banca, como eu falei, ela vai misturar. Depois eu coloco os 2 ali do lado, aliás, os atributos ali do lado dos elementos, certo? Então, nós temos, pessoal, inicialmente, a maioria dos doutrinadores, né, esse pessoal que estuda, colocam que são esses 4 elementos. Quem é de uma doutrina mais moderna também coloca a exigibilidade como um 5º elemento. E existe outra vertente, que eu vou também falar em sala de aula, mas só por descargo de consciência, para evitar qualquer tipo de surpresa em prova, mas que até agora eu não vi a IDECAN cobrar, que ela coloca a exigibilidade dentro da autoexecutoriedade. Quando chegar lá, eu vou explicar como é que funciona. Então, vamos lá. Atributos são esses aqui, certo? Começando, então, pela presunção de legitimidade e veracidade. O que é isso? Os atos administrativos, que foi tudo isso que a gente viu até agora, eles se presumem lícitos e verdadeiros até prova em contrário. Então, tudo que a administração pratica que for um ato administrativo, mesmo que seja ilegal, até que você prove, vai estar o quê? Válido e legítimo. Você que se sentiu afetado com aquilo, você que vai atrás comprovar que aquilo ali é ilegal. Enquanto você não fizer isso, aquele ato que aquele agente praticou é válido e eficaz para todos os termos. Entenderam? Isso é o quê? Em tese, a administração ela é dotada dessa presunção. Ó, você ficou com raiva, você não gostou, você sabe que tem algo ilegal, o ônus da prova é seu. Você que tem que provar que eu estou errado. É basicamente assim. Então, presunção de legitimidade e veracidade, presumem-se que os atos são lícitos, legítimos e verdadeiros até prova em contrário. Se cabe prova em contrário, então a banca vai perguntar, essa presunção ela é relativa. Esse aqui é o termo em latim, né, que significa iuris tanto, ou seja, uma presunção relativa. Por que é relativa? Porque cabe prova em contrário. Se não coubesse prova em contrário, é uma presunção absoluta. Ou seja, em tese, todo e qualquer ato, se fosse uma presunção absoluta, seria legítimo e verdadeiro e pronto. Ah, não concorda, é ilegal. Pronto, a administração tem a última palavra e você que vai se danar. Seria basicamente assim. Mas essa presunção ela é relativa. Vitória, é o agente que tem que provar que estava errado? Não, ele tem essa presunção dele. Aliás, a administração, né? O agente ele só manifesta. É você que se vê que tem alguma coisa errada e se sentiu afetado, você que vai comprovar. Esse atributo aqui, pessoal, ele é um atributo universal. O que eu estou querendo dizer? Que todo ato administrativo, todo, sem exceção de nenhum, presume-se lícito e verdadeiro até que se prova o contrário, certo? Tem bancas que colocam presunção de legitimidade e veracidade como sinônimos. Quem tem uma, vamos assim dizer, quem diz que são termos diferentes, vai botar presunção de legitimidade, presume-se que o ato é legítimo. Presunção de veracidade, presume-se que os atos são verdadeiros, por isso que eu coloquei os 2 termos aqui. A IDECAN especificamente não traz essa diferenciação, ela traz o termo presunção de legitimidade, certo? Então, até que você prove que tem alguma coisa errada, que o ato é ilegal, é ilegítimo, é inverídico, você que tem que provar, né, que se sentiu afetado, presume-se que a administração praticou é lícito e verdadeiro, certo? O segundo atributo é a autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade? É quando a administração ela executa diretamente seus próprios atos. Então, se a administração tem que fazer uma coisa, ela vai lá e faz. Ela precisa pedir autorização ao juiz?
Não. Então, a autoexecutoriedade não precisa pedir autorização ao juiz, certo? Então, o que isso quer dizer? Se tem uma obra para a gente intervir, né? Para a gente interditar, se tem alguma coisa para aplicar uma pena, se tem que aprender alguma coisa, eu não preciso estar entrando com petição na justiça, através de um advogado, para pedir isso. A administração pode ir lá e ela mesma executar. Tem bancas que ficam assim, sem pedir autorização aos demais poderes, vai estar certo. O que eu estou querendo dizer é que a própria administração pode fazer as coisinhas dela, entendeu? Ela tem autonomia para isso. Ela não precisa pedir autorização para juiz e muito menos precisa pedir autorização aos demais poderes, certo? Como eu falei para você, esse último atributo aqui, tem doutrinador que põe ele como um quinto elemento. Tem deles que colocam a autoexecutoriedade dividida em duas, certo? Então, aqui, a autoexecutoriedade tem doutrinador que vai falar que é dividida em executoriedade e exigibilidade. Exigibilidade. Por que eu não sou muito adepta dessa divisão, certo? Porque, bora lá, a autoexecutoriedade é executar diretamente, é uma execução direta. Então, se a administração vê que a obra está irregular, ela notifica para que a pessoa suspenda a obra, mas se não suspender, ela vai lá e derruba a casa, isso é o quê? Autoexecutoriedade. Ela não precisou pedir autorização ao juiz. Então, ela fez uma execução direta daquilo ali, certo? Aí, quem faz essa divisão de autoexecutoriedade dividida em executoriedade e exigibilidade é desnecessário porque a executoriedade é justamente esse conceito aqui, É quando a administração faz uma execução direta. Pronto, ficaria uma coisa pela outra. A exigibilidade não, ela é diferente. Então, mesmo que elas fiquem como parte da autoexecutoriedade ou ela fique como um quinto atributo, não interessa, ela vai significar a mesma coisa. Se aqui é uma execução direta, a exigibilidade vai ser o quê? Uma execução indireta, ou seja, indireta. Aqui, a administração, ela viu a situação irregular, errada, ela vai lá e desconstitui. Ela não precisou pedir autorização ao Poder Judiciário, ela executou diretamente. Isso é o que? Autoexecutoriedade. Aqui é uma forma da administração também intervir, mas essa intervenção ela vai ser indireta, ou seja, ela vai ver a situação irregular, mas ela não vai desfazer, ela vai deixar manter e vai posteriormente exigir alguma coisa daquele particular, que é aquele caso lá. Viu o veículo estacionado no local indevido, foi lá e apreendeu. Se ele apreendeu, é uma execução direta, autoexecutoriedade, não pediu autorização ao juiz. É diferente do agente passar naquela via, ver o veículo estacionado e não desconstituir a situação irregular, o veículo se mantém lá, mas posteriormente chega a multa na sua casa. Isso é o quê? O meio de execução indireta. Então, o único exemplo que cai em prova e o único exemplo que a doutrina cita, que é um ato que detém somente exigibilidade, mas não detém autoexecutoriedade, no caso aqui vai ser a multa. Você vai pagar a multa na hora? Não vai. Você vai ter o direito de recorrer, vai ter o direito de impugnar. Se você quiser ir lá para o juiz, para o juiz desfazer aquela multa, se estiver irregular, ilegal, você pode. Até porque a presunção ela é relativa. Então, não é porque diz que você passou com um veículo tal, no horário tal, na rua tal, perto da casa tal, que pode ser verdade. É uma presunção relativa, né? Então, nesse caso, a multa ela é exigível. Ela não detém autoexecutoriedade, certo? Não. A dívida ativa é uma inscrição, mas ela vai ser executada judicialmente. Ela não é nem cobrada, quer dizer, ela é cobrada de forma administrativa, mas como não tem efeito nenhum, sempre vai ter que ajuizar a execução fiscal. Geralmente, essas multas aqui são mais relacionadas à multa de trânsito mesmo, multa por você estar vendendo coisa vencida, ou então não ter alvará, entendeu? Mas, nesse caso, em tese, a multa ela é exigível. E até porque ser inscrito na dívida ativa não é uma multa, é um débito que você tem que pagar de certa forma, né? Você é obrigado a pagar. Você não tem escolha, a não ser que você seja isento, né? Mas aí
tem que ir atrás. Nesse caso aqui não, é multa como penalidade. Então a multa ela não é exigida em tese no momento em que você praticou a infração, né? Se uma autoridade chegar no seu estabelecimento e lhe aplicar a multa, você vai tirar o dinheiro do bolso na hora para ele? Não. Ele vai aplicar a penalidade, ele vai lhe autuar, na verdade, você vai ter o direito de recorrer daquilo ali, de se defender. Porque isso aqui é uma pena, né? Se for aplicar pena, tem que ter o quê? Primeiro, contraditório e ampla defesa. Então, recapitulando aqui, pessoal, eu não encontrei questão, quem encontrar, né, se quiser me mostrar depois, eu não encontrei a IDECAN especificamente trazendo essa divisão. Na verdade, eu não encontrei nem questão da IDECAN sobre a exigibilidade. Mas, se vier, pode vir de duas formas. Ela bota a exigibilidade como um quinto atributo, ou ela coloca a exigibilidade dentro de autoexecutoriedade, que é como se fosse a divisão. A autoexecutoriedade é dividida em executoriedade e exigibilidade. É só lembrar, a autoexecutoriedade, a administração age diretamente, não precisa de autorização do juiz ou de nenhum outro poder. Se for executoriedade, execução direta. Se for exigibilidade, execução indireta. O único caso aqui vai ser a multa, certo? Quase finalizando. Tipicidade. Vocês vão lembrar do mesmo conceito que vocês aprenderam lá no direito penal, né? O fato é típico, ilícito e culpável. Então, se eu estou dizendo que o fato é típico, ele tem que ter previsão em lei. É a mesma coisa. O ato administrativo deve ser previamente definido em lei. Ah, pessoal, observação aqui, certo? Em relação à autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, ela também não é um atributo universal. Tem que haver o quê? Previsão legal. Então, não é todo ato que a administração, em tese, pode praticar diretamente, né? Ou seja, não é todo ato que ela pode praticar sem autorização do Poder Judiciário. Exemplo em prova não cai. Ela pode perguntar. O atributo da universalidade, aliás, a presunção de legitimidade e veracidade é universal e a autoexecutoriedade, para ela estar no ato administrativo, tem que ter previsão legal, certo? A tipicidade vai dizer, o ato, para ser praticado, ele tem que ser previamente definido em lei. Logo, a tipicidade, de certo modo, é um atributo que é previsto em todo e qualquer ato administrativo. Isso vai evitar o quê, pessoal? Abuso, né? Como é que eu vou praticar uma coisa que eu não sou autorizado? Então, para eu praticar um ato administrativo, tem que ter previsão legal. Para a gente finalizar, imperatividade. Imperatividade lembra o quê? Império, né? Ou seja, nesse atributo aqui, ó, é quando a administração pública impõe sua vontade sem o consentimento ou autorização particular. Esse aqui é o atributo mais fácil também de achar em prova, né? Vai falar assim, não, a administração, ela não vai perguntar se o particular quer ou não acatar a vontade dela. Ela vai o quê? Impor. Se ela está impondo, é o quê? Imperatividade. Imperatividade também pode ser chamado, pessoal, de coercibilidade. Que também pode ser chamado de poder extroverso. Resumindo, a administração, ela não está para brincadeira. Se ela disser, ó, vai ter que ser assim e vai ter que ser dessa forma, né? Você, em tese, vai ter que executar até que você prove que tem algo ilegal. Porque enquanto você não fizer isso, tem o quê? Presunção de legitimidade e veracidade. Então, quando falar assim, ó, a administração está impondo a vontade dela e não está pedindo autorização, consentimento, anuência do particular, pessoal, é banana. Está falando da imperatividade. Tudo que ela impõe, de certo modo, é imperatividade. A imperatividade, ela vai estar prevista em todo o ato? Será que não existe um ato administrativo onde a administração vai querer e o particular também? Vai, né? Quem já estudou sabe que existem os atos negociais. Que é tipo você pedir uma autorização e a administração conceder. Você não quis? A administração também? Então, a autorização detém imperatividade? Não, você que pediu, né?
A licença detém imperatividade? Não, você quis aquele alvará, você quis aquela licença. Então, não é todo ato administrativo que detém imperatividade. Na próxima semana, eu vou explicar as espécies de atos administrativos. Aí eu vou dizer quais deles, porque já caiu em prova, não tem imperatividade, certo? Por hora, a gente vai só gravar isso aqui, ó. Então, quais são os 5 elementos do ato? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E quais são os atributos? Presunção de legitimidade. Pronto. Aí, como é que vai vir prova? Ela vai trocar, né? Como eu sempre falo. Ah, imperatividade é um elemento do ato administrativo? Certo ou errado? Errado, é atributo. Entendeu? Ela vai trocar. Ah, a imperatividade é requisito do ato administrativo? Não é requisito, é atributo. Requisito e elemento é isso aqui, e atributo é isso aqui, certo? Bora para as questões? Tem muita não, né?